O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, e tudo o que foi feito, nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, aquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos. Pega água para mim, rapidinho. Água, Glória rapidinho. que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e verdade. Ele joga testemunha chamando: este é aquele a quem eu disse. Desculpa, gente. O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos a graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Messias. Mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele notou, deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 7º dia da oitava de Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, nós escutamos no Evangelho a leitura do prólogo, aonde vai dizer a origem de Jesus. Não a origem na carne, mas
a sua origem divina. E essa leitura, embora ela já foi lida no dia do Natal, ela é repetida agora na oitava por conta da sua grande importância. Porque ela traz para nós aquilo que é essencial. Este menino que está no presépio não é só um menino, não é um rei deste mundo, mas este menino que está no presépio é o próprio Deus. É Deus que entra na história da humanidade. Os padres da igreja, alguns deles dizem que Deus entra na história se fazendo homem para aprender a habitar no homem, de modo que o homem aprenda que é capaz de Deus. Isso é uma grande riqueza para todos nós. E esta luz, que é este menino Deus, ela veio sobre todos nós, sem nenhum tipo de distinção, nem de cor, nem de raça, nem de credo. O Senhor se manifesta para toda a humanidade. Agora existe a parcela da humanidade que o acolhe e existe uma parcela da humanidade que não o acolhe. Neste Evangelho, São João ele vai dizer para nós que aqueles que acolhem, estes são chamados filhos de Deus. Quantas vezes nós repetimos isso ao longo deste ano? Tantas vezes. Somos filhos de Deus. Mas é necessário que nós incorporemos à nossa vida esta realidade, percebendo que nós não estamos simplesmente neste mundo, mas que nós temos uma vida que vivemos aqui, numa perspectiva de uma vida eterna na glória de Deus. E é por isso que no final deste ano cívico, porque nós sabemos que o ano litúrgico ele foi concluído com a festa de Cristo Rei, mas neste ano nós somos chamados a fazer uma reflexão de tudo aquilo que nós vivemos e percebemos se de fato nós estamos caminhando para a nossa salvação ou se nós estamos perdendo essa graça que Deus nos deu. Esta filiação é o maior bem que todos nós podemos receber da graça de Deus. E nós precisamos se conscientizar desta grandeza, desta beleza e desta riqueza. Porque, ora, se uma pessoa é rica, imaginamos que uma pessoa tem embaixo do seu colchão uma fortuna, mas ela não sabe que ela tem aquela fortuna ali, ela vive como se não tivesse. É um rico que não se dá conta da própria riqueza. Meus irmãos, se nós não nos dermos conta desta graça que nós recebemos de Deus, nós somos como esta pessoa que passa uma vida vivendo na pobreza porque não se dá conta da riqueza que tem. E a maior riqueza é esta: somos nós destinados a uma vida divina, a viver uma vida assim como o Senhor vive, uma vida trinitária, uma vida de amor. Nós somos chamados a fazer parte disso tudo. É por isso que no prólogo ele vai nos revelando quem ele é. Quem que é Jesus? Jesus é o Verbo que se fez carne, mas antes mesmo do Verbo se fazer carne, esse Verbo já existia. E aonde ele estava? Ele estava diante de Deus, e vai dizer a palavra, ele é Deus, e por ele e através dele todas as coisas foram feitas. Então, Jesus, ele entra na história se encarnando para ser um como nós, mas ele sempre existiu, e foi por ele que todas as coisas foram feitas. E isso deve alegrar o nosso coração, porque nós percebemos que esta atitude de Deus para conosco
é uma ação de amor, aonde ele não se encarna porque ele busca algum tipo de satisfação ou algum tipo de recompensa da nossa parte. A própria liturgia, ela vai nos ensinando e vai nos ajudando a perceber que nenhum dos nossos louvores pode acrescentar alguma coisa em Deus. Nós não podemos acrescentar nada em Deus. Mas quanto mais nós louvamos, quanto mais nós o adoramos, nós nos aproximamos mais de Deus. Por isso o convite de hoje, nós vamos rezar juntos no final, diante de Jesus, em adoração, o Te Deum, que é este grande louvor, este grande hino de agradecimento a Deus. E nós queremos agradecer por quê? Porque nós vivemos estes 365 dias na sua presença. Ora, nos damos conta desta graça, ora, deixamos passar despercebido, mas o Senhor nos acompanhou ao longo deste ano, minuto a minuto. E o convite que Ele faz para nós, diante de tão grande dom, é também reconhecer que nós falhamos, que nem tudo nós fizemos em nome de Jesus, que tantas coisas que nós experimentamos ao longo deste ano não agradaram o seu coração. E ao mesmo tempo, pedindo perdão, renovar o nosso propósito para este ano que se inicia. Quando nós desejamos um feliz ano novo, as músicas dizem, nós desejamos saúde, nós desejamos dinheiro no bolso. Quantas coisas o homem deseja, partindo de si mesmo e tendo a si mesmo como fim último das coisas. Mas nós que somos cristãos, nós desejamos uns aos outros uma vida vivida, um ano vivido na graça de Deus. E um ano vivido na graça de Deus significa: venham coisas boas ou venham coisas menos boas, sejam momentos de muitas alegrias ou ainda momentos de dores, de não compreensão, de desentendimento, de perda, mas em todos eles, em cada uma destas situações, nós queremos viver plenamente com o Senhor. Se nós fizermos assim, nós vamos ter um 2026 muito feliz, muito feliz. Existe um santo da igreja que se chama São Francisco de Borges. Este homem já era um homem muito temente a Deus, procurava de ter uma vida reta, mas a sua verdadeira conversão, ele trabalhava numa corte onde existia a rainha que governava todas as coisas. A sua conversão, ela se dá efetivamente quando esta rainha morre e ele precisa acompanhar todo o trajeto do seu funeral, dias e dias, e depois, num determinado momento, abrem o seu caixão e se vê ali que aquela que era tão bela em vida cheirava mal. A sua aparência já tinha sido modificada. E diante daquela realidade tão humana, ele entende e diz: eu não quero mais ter como mestre, como alguém que me direciona, uma pessoa que morre, mas eu quero aquele que não pode morrer. E este é Deus. E ali ele faz um salto de uma conversão, deixa tudo para se dedicar inteiramente ao Senhor. E nós? Quando foi que se deu este nosso encontro com Ele, esta mudança? Ou ainda, quando acontecerá, se ainda não aconteceu? Meus irmãos, a realidade das coisas humanas só nos fazem perceber que neste mundo não pode existir ninguém que venha para nos salvar, ninguém que venha solucionar as nossas dificuldades, mas existe um só, um único e verdadeiro Deus, que se faz um conosco e está disposto conosco, sem nenhum mérito da nossa parte, carregar conosco o fardo de cada dia.
porque, como dizia, a sua atitude é de amor. E o que é o amor? O amor é esquecer-se de si mesmo e lançar-se naquele que é amado. E isso nos faz perceber o quanto Deus nos ama, porque Ele deixa, e não é que Ele sai, porque é isso que também é importante. Ele inaugura para nós uma nova forma de presença, se encarnando. E depois Ele inaugura uma nova forma de presença, estando presente na Eucaristia. Mas Ele nunca deixou de estar no seio do Pai. E é porque Ele está no seio do Pai que todos nós, como filhos nele, filhos no Filhos, podemos participar desta graça. Talvez seja difícil da gente entender com a nossa razão, mesmo porque nós somos tão limitados, todos nós, sem exceção. Mas é grande esse mistério, e que esse mistério possa nos envolver e nos abraçar. Amanhã nós vamos, no primeiro dia do ano, celebrar a solenidade de Nossa Senhora Santa Mãe de Deus, uma solenidade que todos nós devemos estar presentes, para darmos início a este ano juntamente com aquela que se fez morada, aquela que abriu espaço em si para acolher o amor e se fez toda amor, porque Maria, ela se torna todo amor porque é abraçada pelo Cristo, e ela quer nos acompanhar ao longo deste ano, e nos conduzir para que cada momento da nossa vida seja um louvor, um agradecimento a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.